Olá, seja mais do que bem-vindos, agradeço você pela inscrição e lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando um grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindos. Antes de eu começar esse vídeo aqui, eu quero agradecer muito vocês pelos comentários, pelo carinho, vocês estão sempre aqui no meu coração e o que eu puder fazer, a gente sempre vai fazer para poder alimentar cada vez mais a nossa comunidade, tá? Vocês moram aqui no meu coração. Hoje eu estou trazendo um Intel Xeon S5 2685 V3, uma das máquinas basicamente pesquisada, mas que de certa forma vale sim alguns investimentos, outros nem tanto. Então me acompanha aqui no nosso relatório. Lembrando que os nossos relatórios tem toda semana, a gente sempre vai ter relatório aqui para poder estar te informando da melhor forma possível. A ano de introdução foi 2014 com microarquitetura e 22 nanômetros. O preço do produto, pelo menos aqui no Brasil, fica em R$125. Já para você importar na nossa amiga AliExpress, R$90 a peça já está nas suas mãos, sem problema nenhum. Tecnologia Hyper-Thread ele não possui, ficando apenas com 12 núcleos e 12 linhas normais comuns que a gente já encontra em qualquer tipo de processador que simplesmente não tenha tecnologia ou não tem essas threads adicionais. Tecnologia Turbo Boost ele possui sim, são 2.6 no base e o Max chegando até 3.3, excepcional, sim, vai te dar boa desenvoltura com relação a alguns jogos de entrada, tá? Lembrando que Turbo Boost de 3.3, 3.1, 2, 3, 4, isso não significa que você não vai ter jogos rodando a 60, 70 FPS, isso não existe, tá? Às vezes tem jogos que vão utilizar uma frequência maior, outros jogos que não vão utilizar tanto assim, isso vai depender da tecnologia. Mas Paulo, é bom ter ou não? Sim, é bom ter, mas nem sempre as coisas funcionam do jeito como a gente quer, não é verdade? Memória cache excepcional, são 30 MB de cache, não há nem o que se falar, a gente passa para frente. Controlador de memória, a gente tem um DDR3 trabalhando a 2133 MHz com seu limite máximo de 768 GB, tá? Isso daqui seria mais para uma multifuncional, então não se assuste com essa porcentagem toda. A maioria das placas mães, Machinist, Wynanzen, Soyo, entre outras placas que a gente também tem aqui, como a ASRock, Gigabytes, nenhuma vai utilizar essa porcentagem todas de memória. A maioria estourando algumas placas da Wynanzen até no máximo 128 GB. Embora a gente já saiba, você já é acostumado aqui com os relatórios, no máximo 64 GB aí para algumas placas que a gente sempre está comprando. Recomendado, logicamente 16 GB, você vai ter taxas entre 80 FPS até 200, 300 FPS, dependendo dos jogos que você for jogar. Canais de memória, a gente tem 4 canais de memória aqui que começa o segredo de você utilizar os 2600. Lembrando que tem outras plataformas que utilizam apenas 2 canais, bem parecidos com os desktops normais que a gente já utiliza. Já essa daqui, as pessoas compram porque querem fazer o quad channel. Então a gente sempre aconselha, nada de single channel, dual channel, triple channel, flex mode, a gente vai utilizar, logicamente, o quad channel. Mas Paulo, eu só tenho 2 memórias, dá para utilizar o dual channel? Sim, pode utilizar o dual channel tranquilamente, não vai ter problema nenhum. As taxas de FPS são basicamente quase que as mesmas que você for utilizar um quad channel. Mas é que está o segredo, tem jogos que vai utilizar realmente essa largura de banda. Então se você está nessa plataforma de 4 canais, é interessante que você faça o quad channel. Fica muito caro? Não fica caro não, você pode colocar nesses 4 slots de memória, você pode colocar 4 GB em cada um deles, com uma frequência interessante, você vai ter sim taxas muito boas de FPS. O soquete da placa-mãe do processador, enfim, um LGA 2011-3, então já sabe que essa plataforma aqui é a X99 e o chipset, logicamente, é o X99. A placa-mãe como base, para a gente ter uma referência basicamente, logicamente você pode escolher uma outra, pelo menos essa daqui é a Machinist S5MR9A Pro, tá? Lógico, você pode escolher outras, mas essa placa-mãe aqui a gente vai ter uma base, quais processadores a gente
gente pode utilizar, pelo menos nesse processador, com a nomenclatura V3, tá? Assim fica mais interessante, fica mais fácil você fazer a pesquisa pela internet. Se perdeu, eu falei inglês para você, se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa comunidade, não se esqueça de curtir também o vídeo e logicamente deixa os comentários aqui, a gente vai responder bem simples assim, sem tipo de complicação nenhuma. O TDP dessa máquina fica em 120 watts, a gente precisa de uma aprimoração de 120 até 135 de TDP. Você pesquisa no Mercado Livre, na Banggood, no AliExpress, em qualquer tipo de plataforma esse tipo de cooler. Ah, Paulo, eu quero fazer um negócio mais bonito ainda, mais incrementado. Sim, você pode também colocar um Alter Cooler e fazer mais ainda aqui para o seu processador, tá? Sobre a questão de circuito VRM, escolha uma boa placa-mãe, né? O VRM se resolve bem simples, comprando capacitores sólidos, capacitores mais bem trabalhados, MOSFETs bem alimentados ali com ventoinhas. Pronto, você resolve isso bem tranquilamente. VRM não é processador, ele pode esquentar de 90 até 97 graus, ele pode esquentar tranquilamente, não vai derreter sua placa-mãe, não vai estragar o seu processador, não vai estragar sua placa-mãe, não tem problema nenhum. Tem placas-mães trabalhando aqui já há 5 anos, nunca teve nenhum tipo de problema com relação a isso daí não. Limite máximo estável dessa máquina aqui é 84 graus, olha só que folga você vai ter. Então até 84 graus ela vai estar trabalhando perfeitamente normal. Você não tem que ficar procurando tutorial na internet para poder melhorar o desempenho ou isso ou aquilo. Os cientistas da Intel colocaram esse valor aqui de limite para você trabalhar com o seu processador. Então se o cara que criou o processador tá falando que você pode usar até 84 graus, por que você tem que ficar indo em tutorial da internet, tá? Tome cuidado com relação a isso, não se esqueça que aqui a gente só traz literalmente verdades para você. Controlador de vídeo a gente não tem isso daqui para essa máquina, então nada de suporte para o DirectX, não tem suporte para o HD, nem para o 4K, a gente também não encontra aquela coisa de HDMI, DisplayPort, VGA, mas comprando uma placa de vídeo, pronto, você tem todas essas tecnologias e um pouquinho mais e pode fazer aquele plano lá HD da Netflix e você vai estar muito bem com relação a isso. Controlador PCI Express a gente tem aqui o 3.0, então a gente pode fazer investimento com relação à placa-mãe e à placa de vídeo. Quando a gente fala sobre questão de placa-mãe, significa que você pode comprar uma placa-mãe que já tem essa tecnologia. Lembrando que a gente tem que ter tudo bem funcional, processador com 3.0, placa de vídeo com 3.0 e logicamente placa mãe com 3.0. Uma das perguntas que a gente tem muito aqui é tipo assim: Paulo, a minha placa de vídeo ela é 4.0, mas só que o meu processador é 3.0 e a minha placa mãe também é 3.0. E agora? Eu vou perder desempenho? Em certas partes você perde, mas é coisa insignificante. Atualmente em 2022, agora a gente já está caminhando já para 2023, já caminhando já para 2023 com muita fé em Deus. Por enquanto a gente não está tendo essa coisa absurda com relação a FPS. Então oscila muito de 1 FPS para 0, de 0 para 1 e alguns jogos bem mais assim dá uns 2 mais volta para 1. Então quando a gente tem aqui os 3.0, você não vai perder absolutamente nada. Por enquanto está sendo uma coisa insignificante, não é uma coisa para você se preocupar. Para poder finalizar, a gente vai finalizar aqui com fonte de potência real. Algumas pessoas estão comprando algumas fontes de marcas duvidosas. Tome cuidado com relação a isso. Conforme você for comprando uma placa de vídeo mais parruda para esse tipo de kit, outro tipo de kit, a gente aumenta a nossa fonte. Então o nosso ponto base é de 450 com um limite mínimo para algumas placas de vídeo e o máximo de fonte até 650 para algumas placas de vídeo relacionadas a RTX, tá? A gente for aumentando a porcentagem, não para esse processador, mas for aumentando a porcentagem, a gente vai aumentar a nossa fonte com potência real com PFC ativo. Agradeço a todos vocês, obrigado pelo carinho, vocês nem a gente, vocês é anjo, então a gente sempre vai estar junto. Obrigado por tudo, tamo juntos sempre.